Olá, estamos de volta. Tenho aqui um BMW, estou a pintar os dois para-choque, o guarda-lama e um pedaço ali da longarina do outro lado. Da caixa de roda, longarina não, desculpa, caixa de roda. E tenho esse papelzinho aqui que é para me dar um exemplo. E da última vez, do último vídeo que eu fiz, um colega teve estava tendo um problema na aplicação do verniz mesmo. Que é o Mário. O Mário também teve o Miro também perguntou isso. Pronto, os dois. Bem, pra já, eu sempre venho falando isso em quase todos os vídeos, menos no que era para ficar casca de laranja. Foi outro tipo de técnica que eu usei. Mas nesse caso, vou mostrar aqui como deveria ficar a primeira de mão, que fica lisa e aqui não fica. Vou dar um exemplo aqui, é tinta, no meu BMW. Vou tentar pôr o telefone ali mais perto, que é para ver se eu consigo explicar melhor. Bem, veja aqui. Imagino que isso é um capô ou uma peça, por exemplo, uma lateral mesmo. Imagino que isso é uma porta, uma lateral. E a minha primeira camada de verniz foi aplicada pulverizando. Eu aplicar pulverizando vai ficar mais ou menos assim a minha peça. Vai ficar com relevo, umas partes mais altas e outras mais baixas. Se eu quisesse pintar um veículo para ficar casca de laranja, eu ao pulverizar a tinta não ia ficar uniforme, ia ficar assim dessa maneira. Do outro lado tenho aqui. Agora imagine que essa é a mesma peça. Estou a aplicar o meu verniz, ele está uniforme. Ele ficou uniforme, ficou igual. A pintura ficou igual. O que acontece? Eu posso dar aqui, nesta daqui, que eu dei a primeira vez pulverizando para ficar a tal casca de laranja. Toda vez que eu for aplicar mais verniz, ele vai sempre encher, mas vai ficar sempre aquelas cascas de laranja, que são aquelas camadazinhas como umas ondas que nem estão aqui na minha amostra. Ele vai sempre diminuindo, mas vai sempre ficar, não adianta. Então, quando for aplicar um verniz, convém que seja aplicado a primeira de mão, uniforme, igual. Pode ser mais fino, ele vai ficar uniforme. Se eu aplicar pulverizando, ele vai ficar assim. Posso dar de mão, dar mais de mão, ele vai estar sempre fazendo essa superfície irregular. Não vai ficar regular, vai ficar irregular. E neste caso aqui não. Ele vai ficar certo. A primeira de mão, para o verniz ficar, para ficar uniforme, tem que ser aplicada igual e ficar uma camada lisa, o mais livre possível. Para isso, diluo o verniz e tento fazer isso. Se ele ficar grosso, ele vai ficar assim. E pulverizando, pior ainda. Fica assim. Fica sempre casca de laranja. O último vídeo que eu fiz tinha um Mercedes que tinha casca de laranja. O que eu fiz foi isso. Pulverizei, fez essas camadas irregular em cima e voltei a aplicar. Não vai ficar liso, porque a primeira de mão que eu apliquei foi uma camada pulverizando e ficou separada. A minha peça não ficou pintada uniforme, por isso ficou sempre assim. Agora eu vou aplicar mais uma tinta aqui, depois volto a mostrar o meu veículo, aplicando verniz. Mas vou mostrar ele agora só aplicando a tinta. Tem aqui a minha camada de tinta, pode olhar aqui daqui. Tive um ângulo aqui na diagonal, um pouco, que é para não dar diferença na pintura do veículo. E vamos ali do outro lado. Tem o para-choque.
Tem aqui também. E como se pode ver, levantar aqui que vai ver. O meu ângulo também está na diagonal. Outra aqui que vai se dar para ver melhor, que eu ainda não terminei. Nota-se, olha lá. Bem, vou aplicar mais um pouco e volto a gravar quando tiver aplicando o verniz. Deixa eu pôr aqui. Pause. Bem, tem aqui o BMW, agora vou aplicar o verniz secagem lenta 2x1. E vamos a isso. O uniforme a primeira de mão, que é para depois o verniz ficar liso. Dá uma olhada aqui. Aqui não tem verniz. Deixa só uma de mão, uniforme. Olha como ele ficou aqui, desse lado. Olha o espelho. E só uma de mão. Uma de mão, como eu dei aqui, já vi muito veículo feito trabalho assim, só com uma de mão. Mas temos que dar sempre duas de mão e, se for necessário, três, porque podemos precisar de fazer alguma correção e fica melhor. Como você viu, aqui só foi uma aplicação e a peça ficou uniforme. Vou terminar de aplicar agora o resto. Dá uma olhada também, o intervalo que eu estou a pintar. Não estou rápido. Embora que eu consiga pintar rápido, mas pronto. Ela mais lenta um pouco, vai ficando mais uniforme. É questão de prática. Vamos ali para o outro lado.
Como se nota, eu só dei uma de mão. Vai ver que ele ficou livre, porque a camada ficou uniforme, não ficou... Olha como está. Só foi uma. Agora eu vou esperar secar mais cerca de 10 minutos e volto já. Veja. Bem, agora eu vou aplicar a última de verniz. 2 de mão chega. E como eu falei, para o verniz ficar uniforme, a primeira camada de verniz tem que estar uniforme. E também a tinta. A tinta tem que estar uniforme. Se achar que não está uniforme, tem que lixar com a lixa 1200, 2000 e voltar a dar uma camada fina, que é para ficar bem uniforme e liso. E aí vai ajudar muito na aplicação do verniz, que foi esse caso. Dei uma de mão e já ficou liso, já ficou brilhoso. Vou dar agora a segunda, vou começar pela primeira peça que eu fiz. E vamos ver isso. Aí você me pergunta, ô Sal, mas eu faço assim e fica bom. Se você faz assim fica bom, tudo, ou faz de outro, de uma maneira diferente e fica bom, tudo bem. O importante é que fique bem feito. Só estou dando umas dicas e tentando ajudar. Pronto. Quanto a isso, não há crise. Vou baixar aqui. Vamos ali do outro lado, para dar uma visão melhor. Ter muita atenção com a mangueira, porque ela fica fazendo uns caracol e pode pegar na pintura.
Bem, isto já está. Veja bem. Fica liso. Da primeira fica liso. Perfeito. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. E um ótimo descanso.